Terminou por volta das 9 horas da noite de ontem mais uma audiência do caso Sanasa. 5 réus optaram por ficar em silêncio. Outros 8 prestaram depoimento. Carlos Henrique Pinto foi o último a falar. O ex-secretário de Segurança Pública de Campinas negou participação no esquema de corrupção que teria sido instalado na autarquia. O depoimento do ex-secretário de Assuntos Jurídicos, Carlos Henrique Pinto, foi o mais longo, durou cerca de 2 horas. Com a voz embargada, registrou a indignação sobre o dia em que foi preso na casa pelos policiais da Rota. Falou ainda que foi muito constrangedor passar de secretário de Segurança a bandido. Sobre o dinheiro encontrado na residência, explicou que os 30 mil reais eram para pagar a festa de 15 anos da filha e que a quantia era de origem lícita, resultado do pagamento de uma ação do escritório de advocacia dele. O ex-secretário disse que nunca cobrou propina de donos de bares na época em que comandava o programa Tolerância Zero, que fiscalizava estabelecimentos na cidade. Na época em que foi presidente do Conselho da Sanasa, falou que algumas irregularidades foram identificadas pela auditoria interna em 2008. Mas não era da competência dele levar a investigação à frente. Depois de depor, disse que estava satisfeito. Acho que foi bom. O que eu tinha que falar está falado. Na 8ª audiência do caso Sanasa, a promotoria conseguiu ouvir a maioria dos empresários que tiveram contratos com a autarquia durante o governo do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. Considerando o que foi dito, a forma como foi dito, mas principalmente o que não foi dito, o Ministério Público tem mais do que reforçado a sua convicção. Carlos Henrique Pinto foi o primeiro do alto escalão a ser ouvido pelo juiz da 3ª Vara, Nelson Bernardes. Ainda faltam a ex-primeira-dama e ex-chefe de gabinete, Roseli Nassim Jorge Santos, o prefeito cassado, Demétrio Vilagra, o ex-secretário de Comunicação, Francisco de Lagos, e o ex-diretor de Controle Urbano, Ricardo Cândia. Eles devem prestar depoimento na tarde do próximo dia 1º de abril. A comunidade acadêmica elegeu o engenheiro de alimentos José Tadeu Jorge para integrar a lista tríplice que vai disputar a reitoria da Unicamp. O novo reitor será escolhido pelo governador Geraldo Alckmin. Apesar de ter sido vencedor com 53% dos votos, o nome de José Tadeu Jorge ainda precisa ser aprovado pelo governador Geraldo Alckmin. A lista com os 3 mais votados será enviada para análise no começo de abril. No entanto, na Unicamp, o nome do reitor escolhido pela comunidade acadêmica nunca foi recusado. Por isso, o professor da Faculdade de Engenharia Agrícola já se prepara para assumir a reitoria pela 2ª vez. A primeira passagem foi entre 2005 e 2009. Depois, comandou a Secretaria Municipal de Educação, no governo de Hélio de Oliveira Santos. A saída foi em meio à crise política de 2011. De volta ao comando da Unicamp, Tadeu Jorge afirma que quer ampliar o número de vagas no vestibular. A Unicamp, sendo uma universidade pública, é muito importante que ela responda à sociedade pelo financiamento, dando oportunidades a que jovens estudem aqui na universidade. Portanto, ampliar as oportunidades, os números de vagas na graduação é essencial. Entre os desafios da nova gestão está definir projetos para a área da Fazenda Argentina, vizinha da universidade. O espaço de 1.400.000 metros quadrados teve o decreto de desapropriação assinado esta semana. A atual reitoria pretende usar a fazenda para ampliar o parque tecnológico da Unicamp. O reitor diz que, se assumir o cargo, ainda vai analisar a proposta. Eventuais mudanças vão ser levadas ao Conselho Universitário. A posse da nova reitoria acontece em 20 de abril. Daqui a pouco, a mudança de comportamento entre as gerações quando o assunto é consumo de água.